É um prazer contar com a sua companhia aqui no canal. Seja muito bem-vindo. E nós vamos entender as 5 forças que classicamente o Porter propôs. Michael Porter é um pesquisador, consultor, enfim, alguém que trouxe várias contribuições à estratégia, à gestão de negócios, e ele contribuiu também com a ideia de 5 forças que atuam num setor e que por conta disso acabam permitindo você entender a dinâmica e se preparar cada vez melhor para enfrentar os concorrentes, todas as situações relacionadas ao mercado. Aproveito a oportunidade para te convidar a assistir um vídeo sobre variáveis estratégicas que você pode clicar nesse link que está aqui ou é aqui. Eu nunca lembro onde que está, mas está em um desses dois lugares. Também convido você a curtir, compartilhar, ler as referências que estão aqui embaixo, entre outras coisas. Bom, é possível sim você analisar o setor de atuação de uma empresa. Para isso, você precisa considerar essa figura que está aparecendo no seu vídeo agora. Essa figura que você assiste aí agora é uma figura clássica proposta por Michael Porter quanto às 5 forças de Porter, né, que é o nome tradicional. Quando a gente entende essas 5 forças, a gente consegue entender melhor a estratégia competitiva e de que forma se colocar no mercado assertivamente. Como você viu no gráfico dessas 5 figuras, 5 componentes, quando a gente olha pela horizontal, que nem você vai ver agora de novo, na horizontal a gente tem uma briga pela lucratividade, né, que é a diferença entre os preços praticados e custos dos insumos, e na vertical a gente tem a batalha com os concorrentes, ou seja, os concorrentes que existem, os novos ou os que podem vir a substituir. Que ao entender a intensidade você consegue saber como se dá essa rivalidade entre as empresas do setor, e aí você consegue identificar aquele que tem a liderança incontestável, ou seja, que é imbatível. A gente consegue também entender como é que se dá a estrutura de custos. As empresas com maiores custos, elas podem ter uma situação mais difícil de enfrentar os outros concorrentes com custos mais baixos, e aí força todo mundo a ter que baixar custo. A gente consegue também entender a importância do grau de diferenciação de produto, ou seja, até que ponto um produto ser diferente do outro permite você alavancar cada vez mais o seu negócio no mercado. Aliás, aqui nesse link você pode ver um vídeo sobre análise de cenário para uma construção sólida, né? Tá aqui ou aqui, dá uma clicada depois ou agora mesmo, sei lá, e assiste também, que é algo que complementa o que nós discutimos neste momento. Além do grau de diferenciação, estrutura de custos e da rivalidade, a gente também entende os custos que existem quando se substitui um produto, um comprador ou um fornecedor, que às vezes você compra de alguém, mas trocar por outro alguém pode sair mais caro do que manter com esse alguém que você compra hoje. E também a gente consegue, ao analisar as 5 forças, compreender melhor como é que se dão os objetivos estratégicos de cada um e refinar, melhorar o nosso próprio objetivo estratégico. Mas vamos entrar direto nas forças. Novos entrantes. O que são os novos entrantes? Alguns setores de atuação de algumas empresas existem barreiras, ou seja, obstáculos que impedem novas empresas de entrar, ou pelo menos dificultam novas empresas de entrar nesse setor. Por exemplo, se você quiser extrair petróleo no Brasil, você não consegue tirar isso facilmente. A primeira barreira é a barreira legal, ou seja, você não tem autorização, porque só a Petrobras tem essa autorização de extrair petróleo no solo brasileiro. A primeira barreira, então, é essa de dispositivo legal. Também existem outras barreiras, como o investimento tecnológico, de infraestrutura, capital, enfim. Tudo isso também impossibilita de que qualquer um comece a querer fazer esse tipo de atividade. Quais são as questões, os itens que fortalecem a força das barreiras de entrada? Primeiro, a economia de escala. Quando alguém produzindo mais, em massa, quanto mais produzindo, economiza mais, dificulta que outros entrem, porque esses outros não conseguem começar a produzir em um volume em que permita esse mesmo nível de economia de escala. Outro fator que pode impossibilitar a entrada de novos concorrentes é a diferenciação do produto. Então o produto tem algo tão diferente e exclusivo que às vezes outros concorrentes não conseguem implementar. E o que pode ameaçar esses novos entrantes? Custo de mudança. O que isso quer dizer? Eu sair de uma empresa para outra, isso pode bloquear, atrapalhar a entrada de novos concorrentes. E a curva de aprendizagem também. A curva de aprendizagem é algo importante, ou seja,
Com o passar do tempo, a empresa vai aprendendo, entendendo como fazer as suas atividades, vai criando técnicas, conhecimento que permite desenvolver-se melhor. E isso daí você não consegue comprar facilmente, você é com o tempo que aprende. Também acesso a insumos, a mercadorias, materiais para poder fazer atividade, isso daí é um outro fator que implica também e pode atrapalhar, então você não tem acesso aos insumos, por exemplo, é o caso do petróleo, por exemplo, não é qualquer um que tem acesso a poder extraí-lo, né? No Brasil pelo menos. Temos também a retaliação, que pode ocorrer, então, às vezes um novo entrante, alguém que vai entrar no mercado, pode ser retaliado pelos concorrentes, porque os concorrentes vão se unir e criar barreiras, dificuldades para esse concorrente. Custo de substituição de clientes também, canais de distribuição. Para você entrar no mercado, o que pode te dificultar é a possibilidade de conseguir distribuir o seu produto, o seu serviço, porque não tem acesso aos canais que os concorrentes do setor já têm, por uma série de motivos, como contrato de exclusividade, estrutura, etc. Lealdade também é outra barreira para a entrada de novos concorrentes, né? Então os clientes serem muito leais. Produtos substitutos são, na verdade, aqueles produtos que não necessariamente são iguais ao que eu vendo, mas que podem substituí-lo. Por exemplo, a pessoa pode comprar um fogão a gás que não seja elétrico, ou seja, para eu acender eu uso fósforo. Mas eu também posso comprar um fogão que para acender eu use a energia elétrica, né? São produtos similares, eles concorrem entre si no mercado. Mas ao invés de eu comprar um fogão que seja elétrico ou não, eu posso vir a utilizar apenas o micro-ondas. Eu uso o micro-ondas como meu equipamento de cozimento para fazer minha comida. Então o micro-ondas passa a ser, nesse caso, um produto que substitui a função que o fogão tem. Outro exemplo bom é o tênis. Então, a pessoa só compra tênis, ela usa tênis para se deslocar, mas ela pode muito bem falar, não, vou começar a usar sapato, não quero mais usar tênis. Então, o tênis vai fazer a mesma função que o sapato, mas não é concorrente direto do sapato. O que acontece, então, com esses produtos substitutos? Primeiro, a gente tem que considerar que o avanço da tecnologia ajuda muito a criar novos produtos substitutos. É só você lembrar dos motoristas de aplicativo e o táxi. E hoje eles praticamente dominam o mercado em detrimento dos táxis. Quando é que o substituto tem uma força maior, ele tem mais poder? Quando ele tem vantagens de preço em relação aos que já existem, ou quando ele oferece vantagens de desempenho. O que eu pago, eu recebo proporcionalmente bem. É equivalente proporcionalmente muito vantajoso para mim. O que atrapalha ou impede ou ajuda os produtos substitutos? Primeiro, a qualidade. Se o substituto for um produto melhor, com desempenho melhor, ele vai tender a ganhar mercado. A vontade dos próprios clientes, dos próprios compradores, ou seja, se os compradores quiserem comprar o produto, tiverem predisposição a trocar, isso vai impactar de uma forma mais positiva para os produtos substitutos. O preço e a sua performance. É caro? É barato? Como é mudar do que eu tenho hoje para um substituto? Para! Você, às vezes, precisa de um livro que ande com você no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. Tem dicas para vender mais, conversão em vendas, melhoria de produtividade, para você fazer o diagnóstico de marca, vendas, merchandising, relacionamento com os clientes, comunicação. Você vai decidir como gerar resultados, como segmentar a escada de valor, ou seja, é um livro completo. Eu estou esperando você comprar agora. O link está na descrição deste vídeo. Quando a gente fala do poder dos compradores, a gente está dizendo o seguinte: a força está na mão de quem compra. O cenário do setor é propício e favorável àqueles que compram dos seus fornecedores, ou dos clientes que compram de quem vende o produto, ou da empresa que compra de alguém que entrega aquilo que a empresa precisa, né? E quando é que os compradores têm mais força, têm mais poder? Primeiro, quando eles compram em grande volume, grande quantidade, quando os produtos são padronizados e não tem diferença entre si. Então, se os produtos são todos iguais, eu posso simplesmente pegar, em vez de comprar de um, comprar do outro e não vou ter nenhuma diferença na minha produção, na minha atividade, no meu negócio. O valor percebido for pequeno para o cliente, para aquele que compra, ou quando o próprio comprador passa a produzir o seu insumo. Vamos a uns exemplos aqui que eu posso ajudar a entender melhor ainda. Primeiro, quando a gente fala de comprador, é só pensar o seguinte: alguns anos atrás, na época da construção das 2 usinas hidrelétricas no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, as usinas que se instalaram
elas construíram um enorme canteiro de obra. Uma das usinas, por exemplo, ela conseguiu ter, no seu auge de funcionamento, de construção, cerca de 12 mil pessoas vivendo, trabalhando ali na região. Isso significa o seguinte: a gente tinha pessoas que moravam ali, pessoas que todo dia iam trabalhar ali nas empresas terceirizadas e que, portanto, como a usina fica longe da cidade, elas não tinham como voltar para almoçar em casa e voltar para o trabalho depois. Então tinham que comer tudo por ali. Então o que a usina fez? A usina construiu um grande refeitório para alimentar essas 12 mil bocas e para fazer a comida ela tinha que comprar de alguém. Então imagina você que vai comprar comida para insumos, né? Arroz, feijão, enfim, para 12 mil pessoas. Você chega para quem fornece e você praticamente dita quanto você quer pagar, o jeito que você quer receber, porque você tem a força nessa negociação. Então a usina tinha o poder de compra em relação aos seus fornecedores. Outro bom exemplo é o seguinte: imagine um supermercado. Um supermercado, ele compra e vende carne, né? Então ele compra carne dos frigoríficos, vende. Aí de repente, o que o supermercado pensa? Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou começar a ter gado e depois abater o gado para vender no meu açougue do supermercado. Então, o que influencia esse poder de negociação do comprador? Primeiro, se existem muitos compradores no setor, existem muitos compradores ou muitos vendedores? Qual dos dois existem mais? Aí a gente começa a identificar melhor. Os produtos são padronizados? A qualidade do serviço tem uma importância muito grande? O volume de compra é alto? O custo para o bolso de quem compra daquela mercadoria ou de quem ele compra, o custo da compra é alto ou é baixo, né? Impacta muito ou não no seu orçamento. E também o custo de troca, né? O custo de troca eu acho que é um dos muito importantes da gente considerar quando a gente fala do poder de compra dos compradores. Porque quando a gente fala dos fornecedores, que é o que eu vou falar agora, aí o raciocínio é o seguinte: não é mais de quem compra, é de quem vende. Então, quando a gente pensa no poder de compra, na barganha dos fornecedores, a gente pensa o seguinte: quem vende tem a maior força na negociação e tem maior influência no mercado, no setor, né? E aí o que a gente considera? Como é que a gente pode avaliar que os fornecedores têm maior força? Primeiro, são poucos fornecedores no setor. Se você tem poucos fornecedores, eles acabam concentrando a força porque você não tem opção de quem comprar. Também os custos de mudança, ou seja, para trocar de fornecedor pode sair muito caro. Um bom exemplo é você pensar em software. Então a empresa tem um programa de gestão da empresa, de fluxo de caixa, essas coisas todas. E esse programa conversa com outros, que é o relacionado ao estoque, enfim, todos os outros programas de marketing. Aí você vê que tem uma outra empresa que oferece um programa melhor e mais barato, e você quer mudar. Mas aí na hora que você vai ver a questão de mudar esse software, você vê que esse outro software, para poder conversar com os outros que você já tem, que é o de marketing, o de estoque, ele vai gerar um custo muito alto, porque eles não vão conversar entre si, e aí você vai ter que bater cabeça, investir muito para poder conseguir essa conversa, ou colocar funcionário para conseguir fazer a migração manualmente. E isso daí é algo que vira um custo na mudança de fornecedor de um para o outro. Outra coisa que pode fazer com que os fornecedores tenham mais força é o simples fato de que, para o fornecedor, o negócio de quem compra é irrelevante, ou seja, as empresas que compram de mim, elas não representam muito para o meu faturamento, então eu não me preparo, não me atento muito a eles, e as reclamações deles não são tão importantes para minhas atividades, e eu praticamente ignoro-os. O que a gente pode considerar então para poder ver como funciona essa negociação? Primeiro, a concentração de fornecedores, a marca. Se a marca do fornecedor é muito forte, então ela vai ter uma força maior. A lucratividade dos fornecedores. Se os fornecedores eles são forçados a subir preço ou baixar preço, né? Então se eles podem subir o preço sem muita reclamação, sem muitos problemas naquele setor, então eles estão com mais força. Os fornecedores podem começar a produzir aquilo de quem compra, né? Então é o caso, por exemplo, do frigorífico, eu vendo as carnes, eu falo, cara, agora eu vou começar a fazer o supermercado, vou vender dentro do supermercado a minha carne.
Então, é aquele pensamento parecido com o do comprador que vira fornecedor. Os compradores não revisam o preço, qualidade de serviço, né, que também é importante, e os custos de troca. Para! Tem dicas para vender mais, conversão em vendas, melhoria de produtividade. Você vai decidir como gerar resultados, como segmentar a escada de valor, ou seja, é um livro completo. Eu estou esperando você comprar agora. O link está na descrição deste vídeo. E a quinta força... a rivalidade, competitividade, a briga. Esse setor, ele tem uma rivalidade intensa, tem muita briga, tem os concorrentes, tem que duelar bastante. Quando você tem muitos concorrentes para aqueles poucos compradores, clientes, aí você tem uma competitividade alta. E é um setor, então, que a briga é feia. Aí a gente tem que levar em conta quem são os concorrentes, como que esses concorrentes atuam, quais as estratégias que eles adotam e se é intensa essa competitividade. O que pode afetar na rivalidade do setor, na competitividade, custos fixos, né? Se os custos fixos forem muito altos, e aí as pessoas vão brigar mesmo pelos clientes, porque tem que vender mais. Muita capacidade de produção, né? Então está produzindo muito, está começando a ficar parado, então a briga começa a ser mais intensa. Diferença dos produtos, os produtos não tem tanta diferença entre si. Identidade de marca também pode impactar, né? Então as marcas são bem similares. Não há custo de mudança dessas mercadorias, então a briga vai ser mais ferrenha. Concentração, ou seja, não há uma concentração em algumas empresas, ou algumas são mais concentradas que outras, ou seja, tem mais clientes do que outras, então há um desequilíbrio. Complexidade de informações, muitos concorrentes, interesses diferentes no setor, né? Cada um com uma ideia, um interesse, ou uma busca de negócio diferente. É caro sair do setor, né? Então, para você fechar, você vai ter uns custos elevados, por exemplo, faculdade, escola, né? Você fecha, mas você não fecha por completo, porque você tem que armazenar os documentos, os dados dos alunos durante anos, porque são necessários devido a uma série de regulamentações. Os custos fixos de saída, ou seja, é muito caro sair desse setor, mudar para outro setor. Para você obter uma vantagem estratégica competitiva, você pode clicar nesse link aqui, ó, que vai te ajudar bastante também. Aliás, falando em clicar, não deixe de seguir as redes sociais, curta as redes sociais, faça seus comentários aqui do que você achou desse vídeo. Você pode também compartilhar esse vídeo, ler as referências que estão aqui embaixo, tá? Então tem as referências dos materiais que subsidiam esse conteúdo, que você pode ler para se aprofundar mais. Além de que você pode comprar aqui embaixo o meu e-book, que é um livro de você usar no celular, notebook, tablet, enfim, para poder consultar cada vez mais rápido sobre marketing, que é o Injeta Marketing. É um e-book baratinho, ele é R$12 e você vai ter acesso às ferramentas como essa, por exemplo, das 5 forças, para poder implementar no seu negócio. Lá tem, no caso das 5 forças, tem várias perguntas que você se faz e vai atribuindo peso para poder ver aonde que está o maior componente, a maior força competitiva no setor de atuação do seu negócio, para você buscar lidar com isso, ou até mudar, ou melhorar, enfim, sei lá o que você vai fazer. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e até mais.